Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Flamengo é tricampeão da Libertadores da América, vence o Atlético Paranaense por 1-0 com gol dele, Gabigol, o predestinado, beleza? E com isso, vaga no Mundial de Clubes, Recopa, o que esperar daqui para a reta final da temporada e já projetaram 2023 animador. Vamos falar sobre isso? Chega mais, eu sou o Luiz Eduardo, inscreva-se no canal e vamos juntos! Galera, vamos lá, né? É fato que o Flamengo venceu por 1-0 com o gol do Gabigol, tá? Chega ao tricampeonato da Libertadores, se igualando assim a São Paulo, se igualando a Santos, se igualando a Grêmio, se igualando a Palmeiras. Além disso, 85 milhões de reais, 16 milhões de dólares, né, para o campeão, que é o Flamengo. Além disso, vaga na Recopa, né, da disputa da Recopa Sul-Americana contra o Independiente Del Valle, campeão da Sul-Americana, e Mundial de Clubes já. A gente vai falar um pouco melhor sobre Mundial, tá? Primeiro, vamos falar do caminho das duas equipes até aqui, Flamengo e Atlético Paranaense. Começando pela equipe do Flamengo, a campeã. Passou por Tolima nas oitavas, Corinthians nas quartas, Vélez Sarsfield nas semifinais. O Atlético Paranaense passou por Libertad, Estudiantes e Palmeiras, tá? E aí a gente tinha um confronto que não tinha só envolvendo, digamos, um duelo inédito em decisão de Libertadores, mas muita história por trás dos bastidores, podemos dizer assim. Até porque Dorival sabe o que é ganhar uma Libertadores e ele venceu com o Santos. Filipão, não preciso nem falar, né, com o Grêmio, com o Palmeiras, fora o fato de ser um dos únicos técnicos a ser campeão do Mundial, né, de seleções, no caso a Copa do Mundo. E aí a gente vai dizer que esse duelo também reunia juventude com experiência, pelo lado do Atlético com o Fernandinho, com o Vitor Roque, pelo lado do Flamengo a questão da ofensividade com Pedro, Gabigol, Arrascaeta e Everton Ribeiro. Então esses duelos particulares. Primeiro a gente vai dizer que a grande surpresa dessa decisão pela Libertadores foi a marcação individual proposta pelo Filipão. Inclusive a gente vai ressaltar para vocês aqui, tá? Pegando só o que a gente trouxe aqui durante a live no canal e também falando sobre a marcação individual, Hugo Moura no Arrascaeta, Fernandinho no João Gomes, Abner no Gabigol, Alex Santana no Everton Ribeiro, Pedro Henrique no Pedro, Thiago Heleno ficava na sobra, Vitor Bueno com Thiago Maia, Kelvin com Felipe Luiz e depois com Ayrton Lucas e Vitinho no Rodinei, tá? Era basicamente esse o esquema da marcação individual proposta pelo Filipão, que até deu certo. É bem verdade que deu certo até o momento que o Pedro Henrique acabou sendo expulso e a gente vai ter que ressaltar isso para vocês, tá? Detalhe, antes da gente chegar até o ponto em que o Pedro Henrique é expulso, o Atlético Paranaense era melhor no jogo, tá? Até porque essa marcação individual deu muito certo. O Davi Luiz, numa vacilada, permitiu uma finalização do Vitinho que exigiu boa defesa do Santos. Logo na sequência, um latereio, né, como a gente fala, que é aquele lateral para dentro da área do Kelvin, cobrando. O Alex Santana na pequena área finalizou para fora, né, com a chegada de maior perigo. O Atlético Paranaense era melhor no jogo. Pedro, Arrascaeta, Gabigol e Everton Ribeiro pouco apareciam na partida. E principalmente o goleiro Bento não sofreu sustos, tá? Além disso, logo após a sequência do lance da expulsão do Pedro Henrique, que foi ali por volta dos 42 minutos, perdão. O primeiro cartão amarelo ele recebeu aos 28 e o segundo cartão amarelo ele acabou recebendo aos 42 minutos e todos os cartões bem aplicados. Ele chega atrasado no Gabigol e o lance da expulsão do segundo amarelo, consequentemente do vermelho, foi no momento em que ele fez a falta no Ayrton Lucas, né? E por sinal o Ayrton Lucas entrou devido à saída do Felipe Luiz, mais uma vez por lesão, no ano passado contra o Palmeiras, no vice-campeonato da América do Flamengo. O Felipe Luiz precisou sair, na ocasião entrou o René e a gente tem que estabelecer uma diferença. O Ayrton Lucas é mais lateral que o René, por exemplo, né? A gente tem que ponderar isso aqui para vocês, tá? Um outro ponto que a gente também quer tocar nessa nossa análise é para falar que quando o Ayrton Lucas entra, ele traz uma característica para o Flamengo que é diferente, que é justamente o aspecto da profundidade, da velocidade. O Felipe Luiz é um lateral que trabalha por dentro. Então, o Ayrton Lucas, podemos dizer que é uma característica mais parecida com o Rodinei, né? E isso muda também a própria formatação da marcação em que o Atlético se propôs a fazer, né? E aí, para o Filipão e para o Atlético Paranaense, com um jogador a menos, o que era o ideal? Terminar o primeiro tempo 0-0 de boa e aí no segundo tempo jogar por uma bola e segurar, quem sabe, o 0-0 para levar para a prorrogação e quem sabe até penalidades. Até que o predestinado acabou aparecendo Gabigol. No caso, uma grande jogada do Everton Ribeiro com o Rodinei,
uma tabela, o cruzamento do Everton Ribeiro perfeito, porque é aquele cruzamento que vai saindo, né? Ele não é aquele cruzamento reto, ele vai saindo, faz aquela curva por fora e chega até os pés do Gabigol, que faz o gol do 1-0, o gol da vitória no tempo normal, o gol do título do Flamengo, tá? E a gente já vai trazer estatísticas relacionadas ao Gabigol no que diz respeito à artilharia, né, da Libertadores, tá? No caso, ele estava no limite também em relação à posição do Thiago Heleno, se eu não estiver enganado, em relação à linha de impedimento. No segundo tempo, o que é que se esperava? Um Atlético cada vez mais reativo e um Flamengo cada vez mais propositivo, e foi o que aconteceu. O Flamengo dominou as ações do jogo, levou sustos, é verdade, mas muito mais da postura, podemos dizer, do Atlético após a entrada de um jogador, que é o David Terans, do que propriamente, digamos, por incompetência. Mas o Santos precisou fazer boas defesas? Sim, mas nenhum milagre, né? A gente pode falar isso para vocês, tá? O Atlético Paranaense claramente recuado, buscando contra-ataques, e só foi melhorar, por sinal, quando o Terans entrou. Na substituição, digamos, ousada do Filipão, foi realizada por volta ali de 75 minutos, em que ele tirou o Hugo Moura, um volante, e colocou um meio atacante, que é o Terans, da qualidade do Terans, como a gente sabe. O Gabigol, por sinal, ele teve chance não só de ampliar o placar, como também de dar um passe mais preciso para algum companheiro que chegasse com condições de finalizar em determinado lance. Mas faltou justamente a perna ruim, que é a perna direita, por sinal um ponto com certeza para que ele melhore, no caso o Gabigol, né? E o Arrascaeta também a gente tem que destacar, embora ele estivesse um pouco, digamos, escondido na partida no primeiro tempo, na segunda etapa, ele atuando entre linhas, justamente entre a linha de meio de campo e a linha defensiva do Atlético, ele conseguiu dar esse bom passo para o Gabigol, e também em outras oportunidades o uruguaio acabou aparecendo bem, sentiu o aspecto físico claramente e depois foi substituído, tá? O Atlético Paranaense ousou, né, ao tirar o Hugo Moura e colocar o Terans, e para mim o Terans já deveria ter iniciado o segundo tempo, né? Já poderia ter iniciado o segundo tempo, para mim também não seria absurdo ele começar entre os titulares, até porque contra o Estudiantes ele foi importante, contra o Palmeiras ele foi importante e é um jogador diferenciado. A gente sabe da qualidade do David Terans, e ele com certeza é o cara da bola parada, é o cara do drible diferenciado, da finalização, né? Não à toa, as principais oportunidades do Atlético na segunda etapa foram com ele. Então, nesse recorte, podemos dizer ali de 15, 20 minutos, ele conseguiu fazer o que fez, incendiar a partida, podemos dizer. Imagine em 45 minutos. Então, fica aí essa questão, né, do porquê o Filipão não colocou o David Terans. Um outro ponto de crítica também vai em relação ao fato do Filipão ter colocado o Rômulo na vaga do Vitinho. O Rômulo é um atacante de porte, né, de estatura, talvez pensando numa bola aérea, mas é um cara que foi atuar pelos lados do campo e ele não tinha a menor condição de jogar. Um cara claramente com limitações técnicas e também sem velocidade. O Vitinho cumpria bem essa função pelo lado esquerdo. Talvez a substituição mais adequada seria colocar o Coelho na vaga do Vitinho, ou talvez colocar o Pablo como referência no setor ofensivo e colocar o Vitor Roque do lado. Então, essas opções estavam abertas, mas o Filipão optou em colocar o Rômulo, tá? E a cobrança de falta do Terans aos 90 minutos, faltou um pouquinho de força e um pouco mais de colocação ali para o lado esquerdo do goleiro Santos, que acabou fazendo a defesa segura, tá? E aí essa foi a principal chance de perigo, lembrando que essa falta veio de uma jogadaça do Terans, em que ele passou por 3 marcadores. Além disso, no lance anterior ele havia finalizado, a bola quicou e o Santos precisou fazer a defesa em 2 tempos, houve a reclamação em relação a pênalti em cima do Canóbio, mas nada a marcar, e é isso. Flamengo 1, Atlético Paranaense 0. O jogo mudou a partir do momento que o Pedro Henrique foi expulso. Por sinal, o Pedro Henrique fazia uma boa partida, né? A gente também tem que citar isso aqui para vocês. Ele estava anulando o Pedro, simplesmente. O Gabigol até precisou fazer uma inversão de posição com o Pedro, porque o Pedro não estava conseguindo jogar. E a partir disso ele acabou dando uma de juvenil e foi expulso num lance bobo, né? O Ayrton Lucas estava indo para a beira do campo, né? No caso ali para a linha de fundo. Então acho que não havia necessidade do carrinho. Talvez o excesso de vontade acabou atrapalhando, né? Craque do jogo. A votação foi no Gabigol, mas eu vou considerar o conjunto da obra. É claro que o gol do título é muito importante, o Gabigol dispensa comentários, mas o Everton Ribeiro, o que ele fez na partida, realmente foi impressionante para mim. O craque do jogo foi o Everton Ribeiro, tá? Destaques que a gente vai trazer aqui para vocês. Recopa contra o Independiente Del Valle, tá? Disputa, né, desse título entre o campeão da Libertadores e o campeão da Sul-Americana. Flamengo com certeza favorito. Del Valle que derrotou o São Paulo na Sul-Americana. E principalmente Mundial de Clubes. O vestiário do Flamengo já está falando, Real Madrid pode esperar, a sua hora vai chegar. Calma, né, vamos ter um pouco de calma porque o Real Madrid é o Real Madrid. Mas vamos lá. A data e o local do Mundial de Clubes ainda não estão definidos, tá? Mas a expectativa, de acordo com o calendário disponibilizado da CBF,
é de que essa competição seja realizada entre as datas de 20 e 28 de março. Essa é a informação, tá? Claro que pode ser diferente, mas a expectativa é essa, tá? Equipes já confirmadas nessa competição. Flamengo, representante da América do Sul, Real Madrid, representante europeu, Seattle Sounders, né, que venceu a Conca Champions, uma equipe da MLS, né, nessa competição, que conta com um brasileiro que atua no Ceará e no Grêmio, no futebol brasileiro, né, no caso Léo Chu, tá? Tem também o Auckland City, da Oceania, e também o Wydad Casablanca, representante africano. Ainda vai ter o representante do país sede, e que ainda não foi definido, por sinal, e também o representante asiático, ainda vai ser definido isso também, tá? O Flamengo, por sinal, é o 7º campeão invicto da história da Libertadores, o retrospecto espetacular. 12 vitórias e um empate. Lembrando que quem fez parte dessa campanha, Paulo Souza e Dorival Júnior, considerando só o retrospecto com Dorival, 100% de aproveitamento. E aí, Flamengo, 7º campeão invicto da história, se junta a Peñarol, Santos, Estudiantes, o Independiente, o Boca Juniors e também o Corinthians, tá? Então a gente também tem que ressaltar esse grande feito aí do Flamengo, que conseguiu esse título de relevância Libertadores da América. Não é para qualquer um, né? Então vamos lá. E chegando ao tricampeonato, se igualando aos maiores campeões brasileiros dessa competição. Gabigol se igualou a Luizão como os maiores artilheiros brasileiros da história da Libertadores. São 29 gols, tá? Além disso, o Gabigol tem um retrospecto incrível em finais. São 13 finais e 12 gols marcados. Realmente uma estatística, né, que mostra o quanto que ele é decisivo. Além disso, ele fez gol nas 3 finais disputadas pelo Flamengo na Libertadores. Fez os 2 gols na vitória sobre o River, fez o gol também na derrota para o Palmeiras e agora também faz o gol da vitória sobre o Atlético Paranaense. Mas não foi o Gabigol eleito o craque da competição, e sim ele, Pedro, que foi o artilheiro da Libertadores e eleito o cara da competição, o melhor da competição. Pedro, que está cotadíssimo para ir para a Copa do Mundo, né, do Catar, está ganhando cada vez mais pontos com a seleção do Tite, e a gente vai dizer que ele e Everton Ribeiro, depois dessa decisão, o Pedro muito mais pelo histórico, até porque ele não foi tão bem nessa final, né? Estava um pouco abaixo daquilo que se espera, mas a competição que ele fez foi praticamente impecável, e a atuação do Everton Ribeiro também muito boa na decisão, né? Esses caras com certeza estão muito mais do que credenciados a ir para a Copa do Mundo do Catar, né? Então realmente um duelo bem interessante entre Flamengo e Atlético Paranaense. O Flamengo, claro, o Marcos Braz já adotou a postura de que tem que respeitar a história do Flamengo, né? De daqui para a reta final ir em busca das vitórias e tal da temporada, mas é fato que no Brasileirão não existe mais possibilidade. Eu acredito que o Flamengo ainda vai pegar uma vaguinha ali no G4, mas pode dar férias ali para um ou outro jogador, né, mais desgastado, que atuou mais na temporada, e aí já finalizar 2022 de maneira muito positiva, com Copa do Brasil, com Libertadores da América, e projetar um 2023 animador, disputa de títulos, Mundial de Clubes vem aí, e quem sabe lutando pelo Brasileirão, pela Copa do Brasil, pela Libertadores, fazendo investimentos pontuais, vão ter saídas, como é o caso do Rodinei, mas principalmente mantendo essa base de um elenco muito forte, de um elenco muito recheado, muito diversificado, que conseguiu uma coisa muito complicada: conquistar 2 títulos de relevância numa mesma temporada. Copa do Brasil e Libertadores, o Palmeiras conseguiu em 2020. Em 2019, o Flamengo conseguiu o Brasileirão e Libertadores. Então, com certeza, isso é um feito histórico, difícil de ser realizado. Mas, claro, mantendo a base, mantendo o objetivo, a estrutura, o investimento, com certeza o Flamengo tem tudo e mais um pouco para repetir ou, quem sabe, até melhorar esses desempenhos recentes nos últimos anos. Lembrando a hegemonia do Flamengo nos últimos anos, conquistando Libertadores, Brasileirão, Supercopa, né, a própria Copa do Brasil. Então, realmente, agora é subindo degrau por degrau, quem sabe em busca do topo do mundo. Se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o like no vídeo, compartilha com os teus amigos, deixa aqui embaixo teu comentário. Se a gente esqueceu de falar algum assunto e tal, comenta aí o que tu achou sobre o jogo, beleza? Eu sou o Luiz Eduardo, forte abraço, forte beijo para todos os fãs de esporte da LA Esportes. Até nosso próximo vídeo, galera. Valeu!